Pélops fica olhando, uma onda grande vem e joga Mirtilo contra as pedras do penhasco. Mirtilo morre esmagado ali, no mesmo momento. E Pélops só balança a cabeça e pensa: como era tolo! Será que realmente achava que eu ia oferecer a primeira noite da minha mulher? Tolo, grande tolo. O tempo passa, Pélops e Hipodâmia levam uma vida invejável. Por muito tempo, Hipodâmia correspondeu sua paixão, até que finalmente Hipodâmia aparece grávida, para a alegria de Pélops. E, para maior felicidade ainda, nascem gêmeos. Outro par de gêmeos na história. Atreu e Tiestes. Prestem atenção nesse nome. Atreu. Esse nome vai ser muito importante lá na frente, lembra? Estamos contando aqui a história da maldição dos Átridas. Vão vir a partir de Atreu. Esse que agora é um nenenzinho. Também podemos chamar da maldição dos Pelópidas ou dos Tantálidas. É a mesma maldição, tá? Então, se vocês escutarem a maldição dos Tantálidas, é a mesma maldição dos Pelópidas, é a mesma maldição dos Átridas. Porque tudo começou lá atrás com Tântalo, ok? É que a partir dos Átridas é que vão se misturar lá com os nossos gêmeos protagonistas dessa história, Castor e Pólux. São os Átridas que vão lá entrar na história de Castor e Pólux. Aqui a gente está contando como tudo começou, como tudo aconteceu. Então, Atreu e Tiestes, os dois gêmeos, filhos de Pélops e Hipodâmia, crescem saudáveis no reino de Élida. Nunca mais Pélops voltou para Frígia. Nem cogita essa possibilidade. Eles sabem que eles têm o reino lá, que ele é um rei muito poderoso, mas acontece que ele se torna um rei muito poderoso na Grécia também. Ele começa a estender o seu reino para além da Élida. E então ele começa a governar por toda uma extensão de terra que mais adiante será conhecida como o Peloponeso, que é tão importante nas histórias gregas. O nome Peloponeso vem de Pélops, este personagem de quem nós estamos falando agora. Pélops estendeu seu reino para além da Élida e passou a governar por todo o Peloponeso. Acontece que a paixão é fogo de palha, né? Paixão tem tempo contado. Se, junto com a paixão, um amor sólido, forte, não for construído, é muito difícil a relação se manter. E Pélops não era muito maduro. Ele não amadureceu muito bem, até por conta de todos os traumas que haviam acontecido em sua infância. E depois que ele já tinha conquistado todas as terras pelas quais ele tinha que conquistar, e depois que ele já tinha a mão da mulher que ele tanto desejara, e depois de tantas conquistas, ele começou a sentir falta de se sentir vivo. Parece que ter se sentido morto deixou uma sensação muito ruim dentro dele. Ele precisava de sensações que o fizesse se sentir vivo. E a gente sabe que a vida não é isso, né? A vida adulta muitas vezes passa por momentos de calmaria e é benéfico que assim seja, né? No entanto, ele não. Ele queria se sentir vivo. E um dia ele viu uma náiade. E quando ele viu aquela náiade eram as ninfas das nascentes, eram deusas protetoras das nascentes. Ninfas porque elas tinham a aparência de ser ainda mais jovens, não tinha a aparência de uma mulher jovem, tinha a aparência de adolescentes, de jovem mesmo, tipo 17 anos. E claro que elas eram eternas, eram muito mais velhas do que isso, mas a aparência delas. Quando ele viu aquela náiade, ele ficou completamente encantado. O coração dele pulou, ele se apaixonou
E nem por um segundo passou pela cabeça dele segurar o sentimento em nome da relação dele com Hipodâmia. Ele partiu em busca da nova conquista. A Náiade chamava Crisene. Crisene viu aquele rapaz lindíssimo. Ela, eu não tô aqui, tô sem fazer nada. Né? Por que não? Pelo menos hoje a gente não dorme com o bico seco. E aí se envolveram. Se envolveram, acontece que não ficou só ali. Se apaixonaram, né? E foi uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e Pélops começou a frequentar muito aquela nascente. Hipodâmia estava sentindo que alguma coisa estava acontecendo, é claro. Toda mulher sente, todo homem sente, todo mundo sente quando está sendo traído, né? Mas Hipodâmia, não querendo se indispor com o marido, ainda achando que poderia ser algo que passasse, esperou. Mas não passou. Acontece que aquela paixão também gerou um fruto. A Náiade engravidou e teve um menininho lindo, que ela deu o nome de Crísipo. Crísipo era um semideus, era um filho de uma Náiade. Pélops, que já adorava se gabar de ser neto de um deus, ele não era um semideus e se ressentia disso. Era filho de 2 semideuses, ele gostava muito de repetir isso. Eu sou filho de 2 semideuses, eu sou neto de 2 deuses. Níobe, a irmã dele, também adorava repetir isso. Eu sou filha de 2 semideuses, eu sou neta de 2 deuses. Pélops encheu os olhos ao entender que ele era pai de um semideus. Filho de 2 semideuses. Pai de um semideus, neto de um deus, amante de uma deusa. Aquilo subiu a cabeça dele. Mais uma vez, ele passou das medidas, né? Ele tropeçou no orgulho. E aí, com a cabeça virada, por isso ele já nem olhava mais para Hipodâmia. Aquela Náiade tomou uma importância enorme na vida dele e ele simplesmente se esqueceu, se afastou da família. Acontece que a Náiade não olhava para ele com os mesmos olhos e ela não podia se envolver com ele. Ou ela vinha para o reino dele ou ele ia para o reino dela. E um vivia na terra, outro na água. Eles não podiam permanecer por muito tempo juntos. Era o tempo suficiente de dar vazão àquela paixão, aquela química que eles sentiam um pelo outro e cada um seguir seu caminho. Mas agora tinha uma criança envolvida. Quando o bebê nasceu, Crisene trouxe o bebê para Pélops, que cheio de orgulho pegou nos braços, e Crisene dá a notícia. Tu terás de levá-lo para teu palácio e criá-lo lá, junto de teus outros filhos. Ele pertence à terra. Ele é um semideus. Ele é semi-mortal. Ele não pode viver no mundo das águas, a não ser que fique grudado em mim o tempo todo para poder respirar. E eu não quero isso para o meu filho. Eu quero que ele viva. Tu terás de levá-lo. Pélops olhou para ela e começou a pensar. Poderoso Júpiter, o que eu faço agora? Hipodâmia não vai me perdoar, Hipodâmia não vai aceitar. E aí ele começou a tentar argumentar com Crisene. Crisene começou a ficar com muita raiva de Pélops, olhou para ele e disse, esses são problemas mortais. Eu não tenho nada a ver com isso. Isso é problema seu, querido. Mergulhou e não voltou. Pélops ficou ali com o bebezinho e aí ele não teve outro jeito, levou o bebê para o palácio. Você está acompanhando essa história desde o início? Você sabe como tudo começou? Não? Clica aqui, ó. Deixa seu like pra gente se você gostou da história. Se inscreve, isso dá uma força enorme pro canal. E não esquece de ativar o sininho, que é para receber as novidades. Beijos astrais.